No dia 22 de outubro de 2013, um aluno de 14 anos achou que cometeria o crime perfeito contra a professora dele de matemática, de apenas 24 anos, e que ele iria sim sair ileso dessa história. Essa história, pessoal, aconteceu aqui em Danvers, em Massachusetts, no ano de 2013. E Danvers, essa cidade é Danvers desde 1700 e bolinha. Porque antes disso era Salem Village. Salem das bruxas mesmo, que em 1600 e bolinha teve um julgamento em que 200 pessoas acusadas de bruxaria foram julgadas, 19 foram consideradas culpadas e receberam a pena capital, que foi pendurada na forca. Por que essa informação é importante? Porque o julgamento acontece no tribunal de Salem. Então é Denver, é Salem, é a mesma coisa. Talvez eles tenham mudado o nome da cidade para se livrar do estigma, porque tinha também um manicômio judiciário lá, né, um hospital de... Não era nem manicômio judiciário, era um hospital, um manicômio. Então eles mudaram o nome da cidade. Quem é a Colin Ritzer? A Colin Ritzer, essa professora de matemática, ela nasceu no dia 13 de maio de 1989. Ela nasceu ali em Andover, que é pertinho de Denver. A Colin, ela é filha da Peggy e do Thomas. Ela é descrita como uma menina, uma ótima filha, uma ótima amiga e uma ótima Big Sister. Ela era Big Sister da Nora e do Daniel. Os dois irmãos aí dela falam dela com muito carinho, que ela era uma ótima irmã, que ela era carinhosa, cuidadora. Todas as pessoas que conheceram ela, que tiveram algum tipo de relação com ela, só tem elogios para a garota. Era uma menina maravilhosa. Sempre gostou de ajudar todo mundo. E desde que ela era criança, ela já falava que queria ser professora, porque ela gostava de ajudar todo mundo. E professora de matemática. Ela cresceu, se formou e foi dar aula de matemática. E como ela gostava da matéria, ela era comunicativa, ela era prestativa, todos os alunos gostavam dela. Ela gostava tanto de matemática que ela colocava ela tinha um Twitter e ela colocava temas lá de matemática para ajudar as pessoas, quiz, essas coisas. Então ela era uma professora que interagia muito com os alunos dela. A Colin tinha o reconhecimento dos alunos, reconhecimento dos professores que trabalhavam ali com ela. Ela já era uma professora de matemática, assim, bem consagrada. Aquele já era o segundo ano dela na Danvers High School e era o primeiro ano que ela era uma professora fixa mesmo. A Colin, ela tinha um schedule, uma agenda, assim, bem certinha. Ela saía de casa todo dia, 7 horas da manhã, e mais tardar 3h30 a Colin já estava em casa. As aulas, elas terminam 1h55. Aí tem um período que eles chamam de bubble alguma coisa, que é bolhas. Se o aluno tem alguma dúvida, ele fica ali naquele horário, tira as dúvidas que ele tem com a professora. Se não tem aluno, aí o professor vai embora e tá tudo certo. Então ela chegava em casa no máximo 3h30 todos os dias. Só que no dia 22 foi diferente. No dia 22, deu 3h30, a Colin não chegou em casa. O pai dela, a mãe, achou que ela poderia ter esquecido que teve uma atividade extra, enfim. Eles não se preocuparam até que deu ali por volta de 6 horas da tarde. 6 horas da tarde não tinha como, ela teria que ter chegado em casa. Ela não estava respondendo mensagens, não estava respondendo ligações. Então os pais delas começaram realmente a se preocupar que alguma coisa havia acontecido com ela. Mas o pior, assim, que poderia passar pela cabeça dos pais da Colin seria ela ter se envolvido em um acidente de carro. Eles jamais imaginariam que a filha deles poderia passar pelo que ela viria a passar. Então, os pais dela foram até a escola. Eles viram o carro dela, estava estacionado lá na escola. Eles entraram, perguntaram para alguns professores, para algumas pessoas que estavam ali, foram até a sala dela. O casaco dela ainda estava na cadeira, mas nada da Colin. Então, eles foram fazer aí um boletim de ocorrência. Eles entraram em contato com uma amiga dela, professora. E essa amiga dela falou
que ela tinha acabado de receber um e-mail do diretor da escola avisando que havia um aluno desaparecido. Um aluno de 14 anos chamado Philip Chisholm. O Philip Chisholm, ele deveria voltar para casa depois do futebol. Ele teria aula naquele dia, depois da aula tem o jogo de futebol dele e ele teria que voltar para casa, mas ele não voltou. A mãe veio até a escola e não achou ele. Perguntou para os amigos, né? Ligou para os amigos que teriam contato com ele ali no futebol. E o pessoal disse que viu ele na escola, mas ele nunca apareceu no jogo de futebol naquele dia. Então, a mãe dele fez um boletim de ocorrência. Então, em questão assim de minutos, horas, né, 1 hora no máximo, todo o estado de Massachusetts já sabia que tinha um garoto de 14 anos desaparecido. Até no Facebook, no Twitter da polícia, já tinha lá o nome do Philip, a cara do Philip como desaparecido. Então, a essa altura, a polícia já sabe que tem um aluno de 14 anos e uma professora desaparecidas e que os dois teriam a última aula juntos. Cadê esses dois? A última aula era juntos, os dois desapareceram e aí desapareceram junto? O que está acontecendo? A mãe do Philip deu o telefone dele, o número de telefone dele, para a polícia rastrear e a última localização dos dois telefones foram perto de um cinema. Mas até aí não conseguiram achar nenhum dos dois. E a noite foi chegando. Quando foi meia-noite, a polícia parou um garoto na Rota 1, em Topsfield, que é uma cidade perto de Denver, e era o Philip. O Philip estava vestido com roupa de futebol, né? Short de futebol, tênis, camisa, e ele estava com uma máscara de esqui. Aquela máscara que fica só o olho, a máscara estava aqui no pescoço dele. A polícia perguntou de onde ele ia. Ele falou que não ia para lugar nenhum. E de onde você está vindo? Eu estou vindo do Tennessee, né? A polícia pensou, como assim está vindo do Tennessee, né? Andando até hoje do Tennessee? Ele não dava respostas assim certas. A polícia foi olhar nas coisas dele, pegou o documento e viu que ele era o garoto que tinha sido dado como desaparecido. Então levou ele para a delegacia. Quando eles levaram o Philip para a delegacia, eles viram que dentro da bolsa dele tinha os documentos da Colin, tinha habilitação, cartão de crédito, além de ter uma faca, um estilete sujo de sangue e peça íntima feminina, sujo de sangue também, né? Quando a polícia perguntou de quem que era o sangue, o Philip falou que era da garota. E cadê a garota? A garota está enterrada no mato. Mas se a gente chegar até a garota, a gente vai conseguir salvar ela? Ele falou não. Ou seja, ele já sabia que a Colin não tinha mais vida. Quando ele saiu de lá, ela já estava sem vida. A polícia teve um tempo ainda para poder achar a Colin. Eles só conseguiram achar essa garota 3 horas da manhã. E depois disso é que a polícia foi entender, foi montar ali as peças para tentar entender toda essa história. Com as filmagens em mãos e a cena ali que eles encontraram no mato, a polícia conseguiu montar todo o inquérito e levar esse garoto a julgamento, né? Mesmo ele tendo 14 anos. O que o Philip fez? Naquele dia, a professora Colin ficou na sala de aula com o Philip e mais uma aluna. Essa aluna estava desenhando na lousa e o Philip estava lá sem fazer nada, sentado lá sem fazer nada. Então a professora começou a conversar com o Philip e ele estava super normal. Quando ela perguntou se ele sentia falta do Tennessee, aí ele virou no giraia. A menina que estava lá desenhando disse que ele não gostou da pergunta. Ele virou a cara, ele não respondeu ela e ficou resmungando. Ele não gostou da pergunta que ela fez e ela percebeu isso. Então ela mudou de assunto. Logo em seguida, ela saiu da sala e foi até o corredor conversar com a amiga dela. A amiga essa que também é amiga de matemática, professora de matemática, e as duas tinham combinado de ir para a escola juntas, de ir para escolas vestidas iguais naquele dia. Calça preta e blusa purple. As duas eram muito amigas. Então chegou ali, a Sarah perguntou para ela, né? E você vai ficar até mais tarde e tal? Ela falou assim, não, eu já vou embora. Uma aluna está desenhando na lousa e o Felipe está fazendo nada lá. Eu vou embora, eu vou falar para eles que eu vou embora.
Então ela voltou para a sala de aula e avisou os dois que ela já estaria indo embora. Ninguém estava tirando dúvida de nada, então ela vai embora. A aluna pegou as coisas dela e antes de sair, ela virou para a professora e agradeceu a professora, elogiou o trabalho dela e foi embora. O Philip ficou. A professora falou que ia ao banheiro. Ela vai ao banheiro e de lá volta, pega as coisas dela e vai embora. Ela saiu para ir no banheiro e aí o Philip resolveu colocar o plano mirabolante dele em ação. Ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém. Então ele se lembra que ele tem que colocar a touca na cabeça, né? Então ele volta para dentro da sala, coloca o capuz da blusa na cabeça. Aí sim, ele está totalmente irreconhecível. Ninguém vai saber que ele é ele. E aí ele vai atrás dela no banheiro. E ele já vai tirando a luva do bolso. Ele já tinha luvas no bolso. E entra assim na ponta dos pés. Ele entra lá no banheiro. Uns 11 minutos que ele está no banheiro, entra uma aluna. A aluna entra, segundos depois ela já sai. 30 segundos, 1 minuto depois, o Philip sai também. Só que o Philip já sai com a mão toda suja de sangue, carregando uma calça preta. Ele sai da escola, atravessa e vai e entra no meio do mato. Quando ele volta, ele já volta sem a blusa de frio que ele estava e sem a calça preta. E ele vai e entra na sala em que ele estava tendo aula e sai carregando a bolsa dele, a bolsa da professora, sai levando tudo. E ele ainda pega uma blusa de moletom e joga na cabeça para ninguém reconhecer ele. E sai e joga tudo isso dentro do balde de lixo no andar de baixo. O Philip volta para o banheiro. Quando ele está chegando na porta do banheiro, ele vê um amigo. O amigo está carregando uma bola e está atrás dele. E o amigo quer saber por que ele ainda não apareceu no campo. Ele havia combinado com esse menino de se encontrar lá no campo de futebol. Só que ele não apareceu e o menino estava procurando ele pela escola toda. E o menino achou ele naquele momento e quer saber o que você está fazendo. Vamos pro jogo, vamos, né? Tô te esperando, a bola tá aqui, vamos embora, vamos jogar. E ele só falou que ele tinha perdido uma coisa e que era pro menino ir pro campo e esperar ele lá. O menino disse lá no tribunal, depois que ele estava suado, ele estava nervoso, estava correndo, e ele continuou atrás do Philip, vamos embora, vamos jogar. E ele só viu quando o Philip pegou um balde de lixo reciclável que estava no primeiro andar e aí ele entrou no elevador. Então aí o menino desistiu e foi embora. O Philip pegou aquele balde de lixo reciclável, entrou no banheiro e saiu de lá carregando esse balde pesadíssimo. Entrou leve e saiu pesado. Então já dá para imaginar o que esse garoto enfiou dentro desse balde. Ele levou esse balde e tentou subir no mato pelo mesmo lugar que ele tinha ido. Só que o balde estava muito pesado, ele não conseguia subir com o balde. Então ele volta e dá para ver ele na câmera voltando e ele vai por um caminho alternativo e consegue subir no mesmo lugar que ele tinha ido. Então, o que esse gênio fez, né? Essa peça rara. O Philip, ele atacou a professora dele dentro do banheiro. Ele já tinha um canivete dentro do bolso. Ele cortou a professora 16 vezes no pescoço e violou ela, intimamente falando, lá dentro do banheiro. E depois ele enfiou ela dentro desse balde e levou ela para o meio do mato. Lá no mato, ele colocou ela numa pose bem sugestiva, de barriga para baixo, e ele violou ela de novo. E para piorar, ele ainda enfiou um pedaço de galho na parte íntima dela. Ele cobriu ela com algumas folhas ali para tentar esconder e foi embora. Ele voltou para a escola e foi direto para o armário dele. Aqui nos Estados Unidos, os alunos têm um armário, cada um tem seu armário com cadeado bonitinho que eles colocam lá livros, uma troca de roupa. E lá ele tinha as roupas do futebol. Então, ele estava com a calça suja de sangue, ele estava descalço, né? Ele deixou o sapato dele lá, porque ele cortou ela lá de novo, tinha mais sangue. Ele violou ela lá de novo, então ele estava todo sujo.
Ele pegou a bolsa do futebol e foi direto pro banheiro e se trocou. Colocou as roupas do futebol e saiu descalço. Deu uma passadinha no banheiro do crime e aí ele foi embora. Saiu de dentro da escola e lá no estacionamento é que ele foi colocar os sapatos nos pés. Então, para ele já estava tudo certo, ele cometeu o crime perfeito. Ele usou a máscara aqui no rosto, ele cobriu a cabeça, uma hora ele cobria, outra hora descobria, mas mesmo assim na cabeça dele ninguém jamais iria descobrir que ele era ele. Ele é um gênio. Câmeras assim, 100 câmeras espalhadas, mas ninguém jamais iria associar que é ele. Ele deu umas voltas ali pela escola, foi no ginásio, foi na biblioteca e aí depois ele sai e deixa a escola de vez. E para onde que ele vai? Ele vai pro cinema. Com que dinheiro? Com o dinheiro da Colin. Ele pega o cartão de crédito dela, assiste 2 filmes, sai dali, ele vai pro Wendy's, né? Aquela lanchonete, compra um hambúrguer. Ele passa na BJ's, que é uma loja uma loja que vende, enfim, desde comida até televisão, artigos para você ir pra praia e tudo mais. Só que lá você tem que ter cartão de sócio para poder comprar. Ele não tinha. O que ele fez? Ele roubou. Aí ele roubou uma faca lá. Não basta os crimes que ele cometeu, ele ainda roubou uma faca ainda. E aí pegou a estrada e foi andando. Sabe lá Deus onde esse homem ia parar, esse garoto ia parar. Até ele ser parado pela polícia. Então o Philip, gente, ele foi julgado como adulto. Apesar dele ter 14 anos na época, ele foi julgado como adulto. Pelas novas leis de Massachusetts na época, um menor de idade de 17 para baixo, de 14 até 17, pode ser julgado como adulto por homicídio, mas não pega prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele pega prisão perpétua em homicídio em primeiro grau, mas tem que ter a possibilidade de condicional a partir de 25 anos. Porque quem é julgado por homicídio em primeiro grau, automaticamente a prisão perpétua. E aí o juiz vai decidir se é com ou sem possibilidade de condicional. A dele tem que ter possibilidade de condicional automática, depois de 25 anos. Só que ele cometeu a violação, né? Ele violou ela e ele ainda roubou ela. Então esse mínimo de 25 anos passou a ser 40 anos e um dia. Ou seja, quando o Philip tiver com 54 anos, ele já tem uma audiência marcada automática para ele tentar uma liberdade condicional. Não sei se vai ser aprovado, mas ele pode tentar. Tomara que não seja. As chances de não serem aprovados é muito grande. Por quê? Ele cometeu esse crime em 2013. Em 2015, ele ainda estava em uma prisão, entre aspas, para juvenil, para menores de idade. Então é uma coisa mais light, tal, você não fica com adultos, é uma coisa mais segura. Dentro dessa prisão, ele atacou uma outra mulher, do mesmo jeito que ele atacou a Colin. Ele atacou uma funcionária de 29 anos. A funcionária foi no banheiro, ele foi atrás, na pontinha dos pés, chegou lá dentro, ele atacou ela com uma caneta, tentou ali, mas com uma caneta não é igual um canivete. Ele deu muito murro nela, machucou muito ela, mas ela conseguiu gritar por socorro. Por esse crime que ele cometeu em junho de 2015, ele foi julgado agora em abril de 2024. Nesse julgamento, ele se considerou culpado, porque do da Colin ele não se considerou culpado. Esse ele se considerou culpado e ele pegou de 17 a 20 anos de prisão. Então, chegar a hora da condicional dele, da audiência, tem esse plus aí para pesar contra ele. No julgamento dele de 2015, lá, do crime da Colin, ele se declarou não culpado. E a alegação ali da defesa é de que ele tinha problemas mentais, porque a família dele tem histórico de problemas mentais. Só que a acusação conseguiu provar que ele não tem problema mental, né? Que ele é ruim mesmo, ele é um maníaco mesmo. Ainda bem que os jurados não comprou essa ideia de problemas mentais, porque ele planejou o crime. Ele levou luvas, máscara e levou o canivete. Então, ele não tem problema mental. Ainda cobriu o rosto. Aí cobria, descobria, mas ele cobriu. Ele é só um garoto de 15 anos que
achou que estava cometendo um crime perfeito, mas ele é normal. Quer dizer, ele é doido. A pessoa, para fazer o que ele fez, ele é louco. Mas ele não tem problemas mentais assim. Ou seja, ele responde pelo crime, é o que eu quero dizer. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. A história é triste, mas vale ser contada. Porque a história da Colin, ela tem que ser contada. Então, se você gosta do vídeo, curta, compartilhe. Se você quiser deixar um comentário, eu vou amar. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com muita educação, obviamente. E toda semana nós temos vídeos aqui no canal. Nós temos aí 1.600 e tantos inscritos, né? Seja o número de 1.700 e tantos. Temos 1.700, daqui a pouco chegaremos a 1.700.000. E é isso aí, pessoal. Tchau.